Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, e hoje eu tô muito empolgado porque eu não sei faz quanto tempo que eu não me empolgava tanto com o lançamento da Motorola, porque eu já vinha procurando e vendo algumas coisas, algumas configurações, e hoje nós vamos ter um unboxing aqui, e não só unboxing, eu vou trazer também fotos e já alguns vídeos, então fica até o final e se inscreve, deixa um like também e compartilha com a galera, porque eu vou fazer unboxing do Moto G100, cara, este cara aqui, ó, Moto G100, e vou fazer também algumas fotos e alguns vídeos fora aqui do estúdio, então fica até o final para não perder nada. Cara, a caixa tá aqui, é uma caixinha bem gordinha e vou confessar para vocês que eu já sei mais ou menos o que vem nessa caixa, porque eu dei uma olhada aqui na parte de trás, ó. Tem algumas coisas escritas aqui na parte dessa caixinha, que é gordinha, e acho que eu nunca abri uma caixa da Motorola tão gordinha assim. Aqui atrás já dá alguma dica do que a gente vai encontrar aqui, e por isso que eu tô falando para vocês que eu faz tempo que não fico empolgado com o produto da Motorola. É um Moto G. Ele é um Moto G, mas eu acho que esse cara poderia não ser um Moto G. Ele muda um pouco a linha Moto G, porque vocês veem que o nome já é Moto G100. Ele ainda está categorizado como um intermediário premium, mas não entra na casa do flagship. Mas durante o vídeo eu vou falar por que eu acho que ele pode substituir para algumas ou para muitas pessoas um flagship, porque as pessoas têm coisas que elas priorizam. Eu, por exemplo, priorizaria muitas coisas aqui se eu fosse uma das pessoas que vocês vão ver eu citar no meio desse vídeo. Bom, bora lá. A traseira diz Moto G100, o Moto G elevado à máxima potência. Aqui tá escrito também, ó, pronto para jogos em tela grande, videochamadas e muito mais. Qualcomm Snapdragon 870, esse é um dos motivos que eu falei para vocês que eu, cara, tô muito empolgado. O 870 é uma evolução, mesmo que não muito grande, mas ainda assim é uma evolução do Snapdragon 865 Plus, que é uma evolução, né, com clock mais alto do 865, ainda sob fabricação de 7 nanômetros, não como 5, mas este chipset aqui é muito potente, tá? Como a gente já tá vendo o spoiler aqui do lado de fora da caixa, ele alcança 3.2 GHz no núcleo principal de performance. É muito alto. Ah, ele não tem tantos transistores, né? Porque o processo de fabricação não é de 5, mas é de 7. Cara, mas esse chip é muito foda. Basta você parar aí pra pensar agora e pensa qual smartphone no Brasil você encontra com 865. Parou pra pensar? Agora você pensa de novo qual que vem com 865 Plus. Parou pra pensar? Pensa em algum intermediário. Eu acho que você não vai achar. Parou para pensar que é um 870, ele ainda é uma evolução, ele ainda é um pouco mais rápido do que um 865 Plus. Ele tem as mesmas características, mantém praticamente os mesmos núcleos, com essa diferença do núcleo principal que eu falei para vocês. Mantém o mesmo Spectra, que é o Spectra 480 da Qualcomm, e é um Qualcomm, cara. Então, esse cara promete ser muito bom. Aqui diz também, ó, incluído cabo USB-C para HDMI, e aqui tem uma fotinho de um cabo e uma fotinho do aparelho. Aqui na parte de baixo da caixinha, já diz que o meu modelo tem 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. Essa é uma pergunta que eu perguntei para a galera da Motorola sobre esse aparelho vir com 12 e não com 8, e vir com 256 e não com 128. Ao contrário do que muitas marcas andam fazendo aqui no Brasil e às vezes mundo afora, a Motorola fez um negócio legal aqui que vocês vão ver também comentar durante o unboxing. E mais legal é ter trazido uma versão que para o Brasil exclusivamente vem com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento, o UFS 3.1, que é muito rápido. Bom, eu já falei demais sem abrir a caixa, mas eu gosto de explicar as coisas muito bem. Vamos passar aqui o Caniva do Velho Oeste aqui nesse plástico. Esse Caniva do Velho Oeste me acompanha há muito tempo, tá? E para quem não sabe, eu tive desde o Moto G1. Todos os Moto Gs praticamente, eu acho que todos, passaram aqui pelo canal. Ó, aquele barulhinho sensacional. Vamos jogar o plastiquinho aqui pro chão. Aquela caixinha gordinha, tem dois lacres aqui, ó. Então vocês estão vendo que ela tá lacrada realmente. Vamos passar o Caniva aqui na parte de cima. Parte de cima aqui. E vamos passar aqui na outra lateral. Eu acho que é assim, é aqui. Passamos aqui. Bora abrir, eu acho que é esse lado aqui para cima. E vamos ver, já deu uma rasgadinha na caixa. Vamos aqui que eu tô com ânsia. Vem duas caixas, galera. Já dá pra ver aqui, ó, duas caixinhas, só tô tampando os códigos.
Vou escorregar aqui e ó, caixinha maior ficou de lado, vamos deixá-la pro chão. E aqui a gente tem duas caixas. O que são essas duas caixinhas aqui, ó? Dá uma olhada. As duas, ó, Ready for Cable e essa aqui é a caixinha do Moto G100, tá? Essa caixinha aqui, ó, Ready for Cable, é um spoiler do que vem aqui neste cara. Este Moto G100 vem com um cabo, como disse aqui do lado de fora, um cabo USB-C para HDMI, né? Você pode ligar na sua TV, no seu monitor, tem um monitor lá atrás, vocês estão vendo ligado com as imagens desde o começo, que já era um spoiler para quem prestou atenção. Ele vem com um cabo HDMI USB-C numa ponta para ligar no dispositivo e HDMI na outra ponta. Vou começar por esse cabo aqui, porque o Ready for, a Motorola está apresentando nesse dispositivo e ainda já não sabe se vai ter retrocompatibilidade com os dispositivos antigos ou se os novos vão poder usar também. Ele traz a função de você poder ligar este cara, a gente vai abrir já, o Moto G100 em um monitor, em uma TV, e você utilizar ele para assistir filme, se você quiser utilizar ele igual você já conhece aquele modo que a Samsung tem, o DeX, é aquilo lá só com um cabo HDMI. E não só restrito a esse cabo. Eu vou mostrar um negócio legal desse cabo, mas você pode ligar um outro cabo que você tem aí, que você compra pela internet, um cabo HDMI, USB-C HDMI. Esse modelo aqui é com cabo, mas a Motorola vai vender o modelo sem cabo também. Se você pode comprar o cabo à parte, o preço do cabo é R$ 149, vamos arredondar para R$ 150 reais, tá? A diferença deste cabo aqui para um cabo que você pode comprar por aí, e a gente está falando primeiro de uma coisa bem interessante da Motorola, é que ele tem um artifício aqui, tá difícil de tirar o negócio aqui, que vai ajudar muito a você utilizar ele em alguns momentos, porque nem toda hora, cara, tá fechado o negócio aqui, nem toda hora você tá com carga suficiente. Esse aqui é um cabo, vocês estão vendo aqui, ó, na frente, vou mostrar na câmera de baixo, o cabinho HDMI e USB-C. HDMI aqui nessa ponta, USB-C na outra. Qual que é a diferença? Na parte traseira aqui, ó, espero que esteja pegando aqui, ó, na parte traseira aqui você tem uma outra USB tipo C. Então você pode aqui nessa traseira utilizar o cabo para carregar ao mesmo tempo que você está transmitindo imagens do seu Moto G100 para sua TV ou para o seu monitor. E ele não só espelha o que tem na tela, você pode espelhar a tela do seu Moto G100, você pode utilizar ele num modo que vai ser basicamente utilizar ele como computador, pode ligar teclado e mouse Bluetooth, ou se você tiver um hub, ligar o teclado e mouse via hub, também ligado tudo no hub, esse cabo aqui. E você pode utilizar para filmes, pode utilizar para jogos e enfim, cara, boa coisa. E outra, você está vendo isso aqui num dispositivo intermediário, porque esse cara traz baita de configurações. Eu nunca vi, eu acho que nunca, cara, puxando bem, eu nunca vi um intermediário vir com essas configurações, com esse chip. Aliás, esse chip aqui bate em muito top de linha aqui do Brasil, principalmente em termos de aquecimento, performance e performance em games, que quem tá ligado sabe que a Qualcomm tem uma performance bem melhor junto aos desenvolvedores de aplicativos. Então, joguinhos aqui vão rodar daquele jeito. E continuando aqui, vocês já sabem que, cara, o unboxing aqui é completaço, ainda mais que hoje vai ter foto e vídeo. Cara, vai demorar, vai ser longo, pode esperar meia hora aí por aí, se der eu vou deixar na descrição aí os indicativos da minutagem para vocês assistirem. Vamos abrir a caixinha, mas antes aqui tá escrito mais uma vez, Moto G elevado à máxima potência, Ready for, que é o que a gente acabou de explicar. Tem aqui uma fotinho aqui do produto aqui atrás, o meu é o Luminous Ocean. Na parte de baixo aqui eu não vou mostrar, mas é as mesmas coisas que diz das configurações. E vamos abrir, vamos passar aqui, mas são dois lacres dessa vez em um vídeo só. Vamos romper o lacrezinho aqui da lateral, vamos baixar o bicho aqui e aqui já dá para ver o smartphone. Tá aqui o Moto G100 na câmera da frente e vem com aquele plastiquinho aqui que já estão acostumados. Vamos tirar o aparelho aqui, vou deixar ele de lado. E aqui uma boa surpresa, um intermediário, mas que vem com capinha, né? Ele já vem com capinha. Olha só que bonito. Vou deixar aqui ele na mesa por enquanto e vamos usar os acessórios que nos traz a outra polêmica. Galera, já tô vendo os acessórios aqui e eu vou ter que lembrar vocês. Este cara, eu vou falar do preço dele agora, no meio do unboxing. Ele vem por R$ 3.999, sem o cabo HDMI ou com aquele cabo HDMI que eu acabei de mostrar para vocês por R$ 4.099, certo?
4.099? É, 4.099. Então, no kit o cabo sai por 100. Se você quiser comprar o cabo à parte, ele sai por 150. A gente tá vendo cada vez mais as empresas tirar coisas do produto. Tirar fone de ouvido, tirar carregador, né? Vim só com o cabo. E aqui, diferente a Motorola... Cara, tô sentindo um cheiro. Caraca, isso aqui tem perfume, velho. Tá com perfume isso aqui. Bom, mas enfim, a Motorola, diferente de tirar, ela acrescentou um cabo HDMI na caixa, né? Que você pode, na realidade, comprar sem. Ela continua mandando um cabo de carregador. Ela continua mandando fone de ouvido. E ela continua mandando carregador. Então, temos 3 coisas aqui que continuam na caixa por R$ 3.999, R$ 4.000. Vocês vão falar, pô, caro para o intermediário. Coloca aí na cabeça. Pensa comigo. Snapdragon 870. Tem algum intermediário com? 12 GB de RAM. Tem algum intermediário com? 256. Puxa aí na sua cabeça. Puxa aí. Aí você fala, pô, então ele é um top de linha, não é intermediário? É intermediário. Vou seguir já com o pensamento para vocês. Bom, vem alguns papeizinhos. Vem aí também o chipzinho aqui para abrir a gavetinha, né, do chip, e lembrar vocês que o chip, a gavetinha, é uma gavetinha híbrida, mas eu vou fazer questão de abrir ela já já para mostrar para vocês. Mas antes, cara, eu vou falar de um negócio aqui que eu brinquei agora alguns segundos atrás, mas eu já sabia. Este cara aqui é o primeiro, eu posso estar louco, mas acho que é o primeiro smartphone que tem cheiro, ele tem fragrância. A Motorola trabalhou junto com uma das maiores, se não a maior empresa que desenvolve fragrâncias e perfumes no mundo, que se chama Firmenich. E cara, ele é perfumado. Eu falei com a galera da Motorola e esse cheirinho parece que pode durar por uns 4 meses. Ele tem cheiro, galera. E é um perfume que é muito bom. Ele vem com capinha, ele vem com uma capinha e ainda vem com cheiro, velho. E ainda vem com cheirinho. Deixa eu tirar aqui um lacrezinho aqui que tá na parte... Lacre não, né? Esse adesivinho que tá aqui na parte de cima. E dá uma olhada. Olha só. Que bonito. A cor dele muda, cara. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, conforme eu viro. Na câmera aqui. Tô na da frente aqui. Acho que não dá pra ver direito. E aqui na de cima eu tô vendo com as luzes aqui, ó. Ele fica meio rosa de lado. Não tá dando pra ver na câmera, mas ele fica meio rosa. Ele fica azul. Essa cor é meio mutante. Tem o logo aqui da Motorola, né? O logozinho aqui da Motorola aqui não tem nada, só um logo realmente. Ele é feito totalmente em plástico, galera. Aqui já é um primeiro motivo do qual ele é categorizado como um intermediário. Ele é construído em plástico. A traseira é um plástico, embora muito duro. Não parece ser um plástico ruim. Ele tem o frame também de plástico. Então ele é construído totalmente em polímero, que a empresa chama de polímero, né? As empresas chamam isso de polímero. É um polímero que é um plástico. Como vocês já viram aqui, ó, ele tem as câmeras aqui na traseira. Aqui na traseira a gente tem câmera, tá? Tem um aro aqui, ó. Uma corzinha diferente, azul. Você tem uma câmera de 64 megapixels aqui nessa traseira, uma câmera de 16 que é wide, grande angular, e também serve para fazer macros até quase 3 centímetros, tá? E você tem um sensor de profundidade e um sensor TOF, né? Ele tem 2 setups de lente para foto, então, que dá para utilizar como 3, né? 64 megapixels principal, f1.8, e você tem a câmera de 16 megapixels, que também é uma câmera que pode ser utilizada como macro. Aqui você tem o flash e aqui você tem um microfone. Esse microfonezinho que está localizado aqui na parte traseira é porque a Motorola agora traz também para a linha Motorola, né? Linha Moto G, aquele perfil quando você dá zoom, vai buscar o áudio lá longe, você dá um zoom e a câmera joga o áudio lá para frente. É para isso que serve esse microfone que está aqui na parte de trás, para você dar um zoom no áudio quando você dá zoom no seu vídeo também. É para isso que serve. Mudando aqui para a parte da frente, vamos tirar aqui esse plastiquinho aqui, ó. Olha só que bonitinho. Aqui, pessoal, já dá para ver a parte de baixo que tem entrada para fone de ouvido, a Motorola mantendo a entrada para fone de ouvido. Tem aqui a conexão USB-C para carregar e transferir dados. E tem o áudio aqui. O áudio é outra coisa que vai manter esse cara na linha de intermediário. É premium pelas outras coisas que ele traz, mas ele não tem áudio estéreo. Um baita de um processador, um baita de um chipset, cara. Fantástico, 870 é muito bom. Muita RAM, 12,
Muito armazenamento, 256, UFS 3.1, mas ele vem com áudio que não é estéreo. Você tem áudio estéreo, óbvio, ligando os seus fones de ouvido com entrada P2, mas é mais uma coisa para deixar ele aqui dentro do universo dos intermediários. E mais uma coisa, galera, vocês sabem que lançamento é lançamento. Esse produto eu já tô achando foda agora, porque é difícil você encontrar um produto top de linha com 870 aqui no Brasil. Aliás, eu acho que ele é o primeiro com 870, me corrijam aí nos comentários. Intermediário com essas configurações é muito bom. E aqui, aquilo que eu falei no começo do vídeo para vocês, do que eu acho que categoriza esse cara muito bem e que vai fazer sentido para muitas pessoas. Esse cara não tem proteção IP, ele tem uma proteção aqui, um IP652, que é aquela proteção que a Motorola coloca para todo dispositivo contra respingos d'água, que atravessou a rua correndo lá com uma chuvinha, não vai dar nada. Ele não tem proteção IP, ele não tem construção de metal, ele não tem nada disso, ele não tem áudio estéreo, então ele é um intermediário, mas é um intermediário que vai rodar jogos muito bem. Aqui no Brasil, difícil você encontrar um smartphone para combater com ele com 870 que vem com uma Adreno 650. Cara, você vai encontrar top de linha, você vai encontrar ROG Phone 3, que o 5 ainda não chegou no Brasil, você vai encontrar ROG Phone 3 com 865 Plus, com 12 GB de RAM. Este cara vai ter a mesma performance. Obviamente que o ROG é um smartphone gamer, vai ter um resfriamento melhor, outras coisas, atualização de tela que vai manter aquele smartphone lá em cima. Mas este aqui, neste preço, com tudo que vem e o que faz, é muito bom. Quando ele baixar de preço, que não vai demorar muito, vai ficar muito bom. Este cara aqui tem tela de 6.7 polegadas. É uma tela IPS, LTPS, que é aquela para utilizar usa menos energia, né? Ele tem uma tela com atualização de 90 Hz. Ela chega aqui a 90 Hz de atualização, uma tela Full HD com Full HD Plus com 409 ppi de densidade, aquele padrão Cinema Vision da Motorola, 21:9, aquele bem esticadão. Então, uma tela com certificação HDR10, cara, para um intermediário muito bom. Eu tinha falado para vocês sobre a gavetinha, né? Vou abrir aqui a gavetinha do chip aqui e vou passar a utilizar esse cara agora, tá? A partir de hoje. Vou abrir a gavetinha do chip para mostrar para vocês que é uma gavetinha híbrida. Aqui na câmera de cima, tá? Eu usei muito pouco a câmera de cima, ó. A gavetinha híbrida você coloca ou 2 SIM cards das operadoras ou um SIM card mais um micro SD. A Motorola diz até 1 TB aí, então se você tiver dinheiro para comprar um armazenamento de 1 TB, você pode colocar 1 TB nesse cara. E o chip, sim, galera, tem 5G. Além de tudo, já está preparado para nova tecnologia de 5G. Tanto o 5G DSS, que está funcionando aqui, quando chegar os novos, os 5G de verdade, tá? E o 5G funciona tanto no Sub-6 quanto o Millimeter Wave. Então, qualquer tecnologia vai funcionar nesse cara. Dando uma passeada por ele aqui, pessoal, ó, na lateral direita a gente tem aqui a gavetinha pro chip que eu mostrei para vocês. Tá aqui, né, na lateral direita. Mais o botãozinho aqui, que eu acho que é o botão para chamar o assistente do Google, exatamente. Botãozinho para chamar o assistente do Google. E aqui a gente tem o desbloqueio por digital na lateral direita e o botão de volume para cima e para baixo, e ele também deve ser o botão que liga o aparelho. Vamos apertar aqui e ele tá ligando. Já dá para ver aqui também, ó, as duas câmeras frontais. Ele tem duas câmeras aqui na parte da frente, tá vendo aí, ó? Ele tá ligando, tem uma câmera de 16 megapixels e uma câmera de 8 megapixels. Uma câmera de ângulo normal e uma outra câmera para fazer um ângulo mais aberto para colocar bastante gente na foto. Aqui, ó, já tá ligando e tem link aí na descrição já, tá? Ele já tá disponível a partir de hoje, lançamento. Link da Magalu, comprando pela Magalu você me ajuda. E, cara, o dispositivo parece ser muito bom. Ele não vai pegar, talvez, os top de linha no quesito fotografia, pelos sensores que esse cara aqui tem, né? Tem sensor OmniVision e, enfim, vamos ver, vou testar, na sequência vocês vão poder ver, mas não acho que as fotos vão ser horríveis, vamos ver, né? Não vou comentar antes, não. Mas esse cara promete muito, cara, muito, muito, muito. Bom, enfim, eu voltei aqui, o backup tá voltando ainda as coisas, aliás. Aqui na tela, cara, ele tem taxa de atualização, como eu falei, de 90. Ele tem um carregador de 20 watts, não sei se eu tinha comentado, que eu falo pra caramba, né? A bateria é de 5.000 mAh. Prestar atenção no conjunto que esse cara traz, né, para um intermediário. Você fala, pô, Geek, tá bom, é um intermediário, você já falou, mas custa 4 conto. Velho, mal ao que ele traz, esquece o nome Moto G. Tá? Até não sei se foi a escolha certa da Motorola deixar a Moto G. É 100, mas
Velho, olha o que esse cara traz e olha o que ele não te entrega. Pra muita gente vai fazer muito sentido esse cara. E é óbvio, para os olhos de outras pessoas que vão falar, pô, não tem IP, eu não compro, não tem tela Super AMOLED, eu não compro, não tem áudio estéreo, eu não compro. Não compra, mas pra uma outra galera, isso aqui vai fazer uma diferença do caramba. Em termos de câmera, pessoal, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que ele não pega um topo de linha, é porque as câmeras frontais gravam até Full HD 30. Óbvio que você não ia esperar que fosse essa mágica toda. Então, a traseira faz até 4K 30, 60, faz até 6K, que a Motorola traz nos dispositivos top de linha dela 6K, não traz 8K. Também ninguém usa nem 6 nem 8, né? Mas na frontal, velho, tem duas câmeras, como eu falei pra vocês, grande angular e mais fechada, 16 e 8, tá? Aliás, a traseira não é 1.8, é 1.6, a de 64, 1.7, a de 64 megapixels, mas a frontal não faz vídeos em 4K, nem 30, não faz nem Full HD 60. Full HD 30 é o máximo que você consegue nesse cara aqui. Bom, antes das fotos, eu vou ali para aquele monitor que vocês estão vendo ligados ali, com o dispositivo ali, que é o iPad, e vou ligar esse cara aqui para demonstrar para você o Red 4, o que dá para fazer com esse cara. E galera, cara, absurdo. Ele tá voltando o backup aqui e não esquenta, ó. 34, 33 graus agora. Vou ligar lá no monitor para vocês verem como funciona, depois a gente vai ver algumas fotos, beleza? Bora lá. Bom, galera, já tô aqui com o Moto G100, ó, e vou pegar e vou ligar aqui na parte de baixo o cabo. Não vou utilizar o cabo que vem na caixa, o cabo que você pode comprar ou o cabo que vem com a versão que você quiser com HDMI, mas é só ligar aqui com USB-C para HDMI. No caso, o meu, eu vou utilizar o USB-C para HDMI que eu já tenho aqui, que no caso é um hub que eu tenho. O meu é um hubzinho, ó, tá vendo? Isso aqui é um hub. E eu tenho meu mouse e teclado aqui e vou ligar direto com isso aqui. Ele já apareceu aqui, se vocês estão vendo aí, já apareceu o menuzinho de conexão. E aqui é que eu vou escolher entre TV, bate-papo por vídeo, jogos ou o desktop móvel. Que no caso aqui o desktop móvel é para você utilizar como se fosse um computador. Vai ser o primeiro que a gente vai testar. Já abriu aqui e você pode utilizar o smartphone normalmente enquanto você está no desktop móvel. Poderia fazer qualquer coisa aqui no smartphone e simplesmente agora eu tenho acesso a essa tela aqui que vocês já estão vendo. Eu posso abrir qualquer tipo de aplicativo aqui. Vou abrir o Chrome, vamos abrir aqui o YouTube. E vocês estão vendo aí o YouTube aberto e eu tenho o YouTube, poderia abrir qualquer outro tipo de aplicativo, fazer qualquer coisa aqui, ó, os aplicativos estão todos aqui, ó, os aplicativos que estão no meu smartphone, posso abrir qualquer um deles, posso redimensionar esses aplicativos, se eu achar aqui o Instagram, cadê meu Instagram? Aqui, ó, abri o Instagram, tá redimensionado para tela grande. Pode colocar ele no modo normal, fora desse padrão. Aí, agora já está aqui no padrão normal e você poderia rolando o feed aí normalmente do tamanho que você quiser, na proporção do smartphone. E aqui nesse modo eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu posso trabalhar, posso mandar e-mail, posso editar um vídeo com o aplicativo de edição de vídeo que tiver no smartphone. Posso fazer qualquer tipo de coisa. Basicamente isso aqui. Para ter acesso aos outros modos, é só eu pegar o smartphone e clicar e escolher outro modo que eu quero utilizar. Dessa maneira aqui eu tenho novamente o que eu quero fazer com a tela. Aqui é o padrão TV, eu posso utilizar como TV. Você pode ter Netflix, Prime Video, aplicativos de TV em geral. Clicando aqui, já abre, ó, já dá para ver a tela. E você pode utilizar a tela do smartphone como um trackpad para fazer a navegação entre a tela dos aplicativos que você quer. Tá vendo? Os aplicativos estão todos aí na tela. E ainda sobrou o modo para jogos. Eu posso jogar com mouse e teclado se eu quiser e posso fazer os aplicativos de bate-papo em vídeo. E ainda posso espelhar a tela se eu quiser. Ó. Esse é o modo de espelhamento de tela. Pode inclusive utilizar a câmera para gravar caso você queira. Bom, é isso aí, pessoal. Bora então para a parte final do vídeo, que é o teste de fotos. Bora lá. Bom, pessoal, já estou aqui para começar a gravação aqui dos vídeos e fazer algumas fotos para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela já está aparecendo as configurações que tem disponível na câmera do Moto G100, tá? Cor em destaque, panorama, filtro interativo, recorte, cinematography, Ultra Res, que é alta resolução, utilizando o 64 megapixels da câmera, modo retrato, modo noite, que é o Night Vision, selfie em grupo e modo Pro. Passando para vídeo, time-lapse, câmera lenta, captura dupla, que nós vamos testar aqui o captura dupla, retrato e cor em destaque.
Bora lá começar. Bom, pessoal, começando aqui com a câmera frontal do Moto G100. Como eu já tinha dito para vocês, ele tem duas câmeras na parte frontal. Uma de 8 ultra wide, que é essa agora, e uma de 16 um pouco mais fechada. Ela tem opção de gravar em Full HD na resolução máxima na frontal. Não faz nem Full HD 60, é Full HD 30. Você não pode mudar entre as câmeras, tá? E você pode escolher se você quer utilizar a estabilização ativada, estabilização EIS, que é eletrônica, ou desativada. Se você ativar, vai fechar um pouquinho mais. Eu tô com ela desativada aqui, ó, com o meu braço esticado inteiro na ultra wide. Essa é a ultra wide, tá? Se eu ativar a estabilização, eu vou fechar um pouquinho mais. Vou fazer para vocês agora, vou pausar e vou parar e vou continuar com o crop. Dá uma olhada onde está minha cabeça. Olha só, voltei e agora vocês viram como minha cabeça fechou muito mais? E aliás, esse cabelo tá bem de Elvis, mas que esse negócio de pandemia, eu vou cortar, vai demorar um pouco ainda. Tô sem boné, enfim, ó, deu um belo de um crop e agora tá com a estabilização. Essa é a câmera menos potente, é a ultra wide, tá? Vou até dar uma caminhada agora que eu liguei essa estabilização. Você pode desligar para filmar parado ou ligar para filmar caminhando, tá? Ó, o sol agora entrou num sol bem forte e ó, eu tô com o braço inteiro esticado, tá, pessoal? Inteiro esticado. Essa aqui então é a ultra wide. O que eu vou fazer? Vou mudar rapidamente para mais normal. Para normal, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, como eu já falei. Galera, ó, vocês estão vendo que eu tô bem fechado? Essa é a câmera normal agora, a de 16, que não é a ultra wide. Prestem atenção numa coisa, eu estou com a estabilização ativada e eu estou gravando no modo tela estendida, né, 21:9, que é a tela do smartphone. Porque os meus vídeos são 19,5:9 no YouTube. Então isso me facilita. Eu poderia gravar no modo normal e depois esticava para encher a tela. Esse aqui é o modo que você grava em 21:9, tá? Então se você gravar no 16:9, eu não vou ficar tão fechado assim. E vou ficar parado aqui, vou desligar a estabilização para vocês verem o ganho de ângulo. Pronto, esse aqui é o ângulo ainda em 21:9 com a estabilização desativada. Então se eu caminhar agora aqui, vocês vão perceber que eu vou dar uma bela de uma tremidinha, né? E se eu ativar vai ficar mais fechado. Eu vou dar uma mudada rapidinha para o 16:9, só para vocês terem uma ideia como que fica no 16:9 sem, com a estabilização ativada, que seria o que todo mundo usaria, né? Esse aqui é o 21:9, ó. Bom, vocês acabaram de ver o 21:9 com a estabilização desativada, e agora esse é o 16:9 com a estabilização ativada. Então, ó, estabilização ligada, EIS. Tô caminhando, aqui tem sol, sombra. Esse não é um vídeo longo porque não é o vídeo de teste de câmera que eu faço. Se inscreve porque o teste de câmera é bem mais completo que isso, tá? Esse aqui vai ser mais rápido. Então, ó, esse é o padrão 16:9. Você deve estar vendo partes pretas no canto da sua tela porque eu não vou esticar de propósito, com a estabilização ligada. Bora para a traseira para acabar com esse vídeo. Bom, pessoal, esse aqui é o 6K, tá? A Motorola não grava 8K, grava 6. Esse é o 6K 21:9, padrão esticadão. E em 6K você tem que escolher. Aliás, não dá para escolher. 6K não dá para ativar a estabilização e 6K não dá para gravar em 60 frames. Então, 6K é isso aqui que você vai ter em 21:9. Se fosse 16:9, você já sabe, teria um pouco mais de ângulo, tá? E você não pode, então, em 60 frames, e não pode habilitar a estabilização. Esse aqui é o 6K da câmera traseira, tá? Você não pode também utilizar a câmera ultra wide, tá bom? Então, vou mudar agora para 4K 60 com estabilização ligada. Esse é o 6K. Esse aqui agora, galera, é o 4K 60 com estabilização. Aqui na tela tá estável pra caraca. Parece que eu não tô nem andando. E eu tô. Aqueles famosos chinelos. E tô andando. 4K 60 frames por segundo, tá? 4K 60 com estabilização ativada. Aqui na tela a gravação tá bem boa, eu diria, tá? E no padrão 21:9, continuo em 21:9, tá? 4K 60 frames. Esse é o 60. Pra vocês terem o gostinho aí. Não vou fazer teste de foco aqui nesse vídeo porque é outro vídeo para isso, tá? Então vou pro 4K 30. Esse aqui é o 4K 30 FPS com estabilização ativada, padrão 21:9 ainda. Dá uma olhada lá no céu. Parece legal. O preview de vídeo aqui parece dar uns solavanquinhos. Não sei se isso aí vai se traduzir na imagem final que vocês estão vendo aí, né? Mas esse aqui é o 4K com estabilização na câmera traseira. Tá bom?
Bom, pessoal, é só para ter uma ideia, né? Vou colocar aqui o modo que dá para gravar a câmera traseira e frontal, que só faz em Full HD, e depois a gente vai para as fotos, tá? Ah, pessoal, e só mais uma coisinha, eu tinha esquecido de fazer vídeo macro, ele faz vídeo macro também. Olha só, a captura muito boa, tendo blues, cara, olha só. Ele filma muito perto, menos de 3 centímetros. Essas coisinhas aqui são muito pequenas. Olha aí. Vídeo macro também, cara. E galera, esse aqui é o captura dupla, tá? Vocês estão vendo eu aqui à direita com a câmera principal. E eu posso alterar essas câmeras antes de começar a gravação. Eu posso escolher se a traseira vai gravar com a grande angular ou com a principal. E se a frontal vai gravar com a grande angular ou com a principal, tá? Lembrando, eu acabei de falar, esse modo só grava em Full HD. Você não consegue escolher, porque ele vai utilizar a máxima resolução da câmera frontal também, que é Full HD 30. Então você vai conseguir gravar isso aqui com Full HD 30 na frontal e na traseira. E você pode escolher qual câmera você quer da frente ou qual câmera você quer na parte traseira. E você pode mudar, acho que durante a gravação, vamos ver. Ó, posso inverter os lados aqui, tá vendo? Ó, e invertir. Bom, galera, vamos lá para umas fotos. Vocês já viram todos os modos que tem da câmera, mas esse não é o review da câmera. Então, vamos fazer foto, senão é 50 minutos. Bom, pessoal, ao som das cigarras aqui na florestinha, vou terminando esse vídeo aqui. E a minha opinião sobre a câmera é a seguinte: ela faz bons vídeos na câmera em 4K, em 60, em 30, em 6K faz um vídeo bom, porém não tem estabilização. As câmeras, a câmera macro é muito boa, que é a mesma ultra wide. A câmera ultra wide não tem uma qualidade excelente, digamos que ela tem uma qualidade ok. A câmera principal, na minha opinião, muito boa, fez fotos muito boas. A câmera frontal, a principal de 16 megapixels também, fez fotos muito boas. E a ultra wide também é um pouquinho pior, digamos assim. E para vídeo também eu notei umas inconsistências, e esse não é o vídeo ainda de review de câmera, mas um pouquinho de inconsistência na exposição na câmera ultra wide frontal, tá? Eu acho que o dispositivo, quando ficar mais barato, vai ser uma super compra. E por enquanto eu ainda acho que é, cara, um dos smartphones localizado na linha de intermediário, mas não pensando só em intermediário, pelo que ele tem e deixando o nome dele G, no Moto G de fora, embora seja um 100, com esse processador, com esse chipset, com essa memória, com essa quantidade de armazenamento, cara, o dispositivo é muito bom. A hora que chegar na casa de uns 3 mil reais, vai ser melhor ainda. E lembrando, para me ajudar, se você for comprar os dispositivos, tem link na descrição, site do Magalu, entrega e retirada na loja, pode fazer o que você quiser e você acaba ajudando o canal, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve, deixa um like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. E aqui é assim, velho, às vezes os vídeos dão mais de meia hora. Tô tentando ficar entre 12 e 15 minutos.